Olá, eu sou o Celso Cunha, operador de pregão, bolsa de valores, mercado de capitais, educador financeiro, e esse canal é o Saúde Financeira. Sou sócio consultor também da Correção, da empresa de consultoria, e a gente tem feito alguns vídeos, sobre investimentos, tudo em relação a dinheiro, e o último sobre bolsa bombou. Então vamos falar sobre isso. 3 milhões de CPFs na Bovespa, na B3, que é a junção das 3 bolsas do Brasil. Bolsa do Rio, Bolsa de São Paulo e BMF. Isso é uma marca histórica, né? Então, será que o mercado se popularizou? Será que a bolsa se tornou popular agora? Até o porteiro do prédio está me perguntando. E aí, doutor, é para comprar ou é para vender? Que coisa interessante, né? Só que o mercado se antecipa. E por que que isso aconteceu? Por que que esse volume de pessoas, ele se capilarizou? Na verdade, ele se distribuiu para o pequeno investidor também. E por que que isso aconteceu? Vamos voltar na história? Se você gostou depois do vídeo, curte aí, encaminhe para quem você acha que vai gostar também. E se puder, se inscreve. Tá? A gente está precisando de inscritos nesse canal. Saúde Financeira, Celso Cunha. Vamos voltar na história? 1994, governo Itamar Franco, ministro da Fazenda, FHC, Fernando Henrique Cardoso, que depois seria presidente também, partido de janeiro de 1995. Ele fez uma junção, um acordo com políticos, governadores e prefeitos e lançou a URV, Unidade Real de Valor. Os mais antigos vão lembrar da inflação alta, 10% ao mês, 20%, gatilho salarial, aquilo tudo que acontecia lá atrás, e um rodízio muito grande, até no governo Itamar Franco, de ministro da Fazenda, que parece que ele dava 3 meses para o ministro resolver esse problema da inflação. E era difícil, não era tarefa fácil. Porque a precificação em cima da inflação já havia uma correção. Então, todo mês você estava comprando no mercado e havia remarcação naquele momento e você acabava fazendo um estoque, porque se voltasse no dia seguinte, o preço já seria outro. E o que é inflação? É a desvalorização da moeda. Então, o que aconteceu? Em cima desse acordo, dessa URV, Unidade Real de Valor, que depois, esse foi o início do Plano Real. 4 ou 5 meses depois se tornou a moeda, o real, que vocês conhecem hoje em dia, o que a gente manuseia, compra, troca, recebe através dela. E a princípio, o que acontecia? O real foi equiparado ao dólar. Olha que coisa interessante, porque a moeda anterior cortou 3 zeros e foi lançado isso. Então, uma moeda estável e num acordo que não haveria inflação, ninguém repassaria mais os valores. Parece uma tarefa muito difícil, mas funcionou. E mudou a economia do país. E aos poucos nós fomos nos acostumando a isso. Só que a princípio, a taxa de juros era muito elevada e o país, o governo, precisava captar recursos. Então, para ele captar esses recursos, ele tinha que pagar juros. E isso atraía capital externo. Mas só para os juros, é um capital especulativo. Sobrava alguma coisa para a bolsa, fundos estrangeiros investindo um pouco, porque se você dolarizasse tudo antes desse plano real, a bolsa ficava muito barata. Eu lembro que uma época saiu o patrimônio do Bill Gates. Ele chegou em algum momento a ter 29 bilhões de dólares, quase 30, um pouco mais de 29. E todas as ações negociadas na Bolsa de Valores, somados os valores daquele dia, davam menos que isso, menos do que ele tinha. Quer dizer, um homem poderia comprar todas as ações na Bolsa de Valores. Isso teoricamente, porque na prática, se ele começasse a comprar tudo, a Bolsa ia subir, o valor das ações iam subir, mas ali, somado, dava isso, em torno de 29 bilhões de dólares. Então, você começa a perder o referencial. Se cada dia o produto, o que quer que fosse, um carro, na época, um telefone mesmo, ele tinha um valor por dia. E muitas coisas eram precificadas em dólar.
que era moeda estável também. Então, a partir desse plano, as coisas começaram a fluir de forma, né, gradual, mas manteve ao longo dos tempos, né, uma correção da moeda, mas manteve o real equiparado ao dólar por algum tempo. Eu lembro que nessa época eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, foi em 95, se eu não me engano, foi em fevereiro, e o dólar valia mais do que o real. Pode acreditar, aconteceu. Volta na história que você vai encontrar. O dólar, ele era 95 centavos para R$ 1. Que coisa absurda, né? E hoje em dia a gente trabalha atualmente com 5,40, 5,50. Se colocar a correção do período, ele estaria quase 7. Então, não desvalorizou tanto assim e o plano vem funcionando com alguns ajustes. E esse artigo de hoje, o que ele equipara? A gente tenta explicar isso. Por que esses 3 milhões de CPFs na Bolsa, na B3? Porque, na verdade, a busca por uma remuneração melhor não é uma jogatina. Você está lidando com um patrimônio de pessoas. Então, ele está sempre equiparado. É uma balança de 3 pratos. Bolsa, taxa de juros e dólar. O dólar dá umas disparadas, cai, mas sempre se mantém. E o investimento a longo prazo em dólar, eu não aconselho fazer, a não ser que haja uma dívida em dólar, que você precise desembolsar dólares, né, de tempos em tempos, aí você vai fazendo uma poupança em dólar. Ou então compra um contrato futuro, na BMF, na B3. É uma das indicações que também a gente faz para quem tem necessidade esporadicamente de dólar. Ou vai fazer uma viagem, compra aos poucos também. Mas vamos lá. A taxa de juros nessa época, em 1995, o início ali, era 4% ao mês. Pode acreditar. 4% ao mês. E de lá para cá, essa taxa de juros vem sendo reduzida. Hoje, se nós formos falar sobre uma taxa de juros mensal, nós vamos estar falando em 0,16, 0,17. Olha quanto caiu. Se na época você investisse R$1 milhão numa renda fixa, aquilo te daria R$40 mil por mês sem você trabalhar na praia, sem fazer esforço nenhum. Então, para que você ganhar nessa bolada toda? Para que você iria investir numa empresa para gerar emprego e renda e viver nesse país onde até o passado muda? Realmente é o que acontecia. E ao longo dos tempos, né, o que acontece? O Banco Central, que dita as regras do país, a economia do país, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, eles ditam as normas econômicas. Então, hoje, o viés é estável, 2% ao ano, ou 0,16, 0,17 ao mês. E isso é menos do que a inflação. É verdade. Então, se você mantiver o dinheiro em casa, você vai perder entre 4 e 4,5 por ano, que é a inflação anual que tem sido, né, nos últimos 2 anos. É o poder de compra que você perde. E se você investir, aplicar na renda fixa, você vai ganhar, se você obtiver 100% da taxa do CDI, você consegue remunerar 2%. Só que a inflação foi 4,5%. Então você acaba perdendo para a inflação. Um dado para você, nos Estados Unidos, a taxa de juros a longo prazo, TJLP, que tem um outro nome lá, ela está em 1,15 ao ano, uma inflação de 3%. Também perde, não é porque é Brasil. Então o mundo inteiro ele baixou as taxas de juros, incentivando o consumo ou a produção de bens e serviços, geração de empregos também. E esse é o plano econômico no momento. O governo teve um rombo enorme aí com a pandemia, com o auxílio emergencial, em torno de 1 trilhão, cada hora sai um número diferente disso aí. E ele precisa repor isso. Para você ter uma ideia, se a reforma da Previdência estimava que eles iam economizar 1 trilhão em 10 anos, imagina, se a gente perdeu isso,
ou teve que desembolsar isso em 1 ano. Então, o governo agora não pode mais baixar juros. Ele precisa captar para repor isso aí. Ou a produção de serviços ou produtos que sejam comercializados, que haja uma força de compra também para que sejam pagos os impostos e o governo volte a arrecadar, porque ele está gastando mais do que ele consegue arrecadar, devido ao momento. Nada de errado com o governo, mas devido ao momento mundial que a gente passa por essa pandemia. Então pensa uma coisa, se a taxa de juros baixou, quem tem esses recursos, ele precisa capitalizar, ele precisa buscar melhores taxas para remunerar os investimentos. Ele vai para onde? Se a renda fixa é isso aí. Vamos lá, tesouro direto, legal, mas é a longo prazo, 5, 6 anos, até lá não mudou? Acredito que sim, né? Isso aqui muda até cada 6 meses, imagina daqui a 5 anos. A gente não sabe quem vai ser o governante, quais as políticas, não tem como prever. É muito longe, é muito longo esse prazo. Então, na medida que a taxa de juros baixa, juros, taxa Selic, renda fixa, as pessoas, física ou jurídica, vão buscando outros canais que remunerem melhor esse dinheiro. E um desses canais é a Bolsa de Valores, são as ações. Para você ver, ano passado, eu citei até no vídeo anterior, vale a pena você assistir também, da semana passada, falando que a Bolsa estava 119 mil pontos, caiu para 63 mil, índice Bovespa. A média, ponderada, tudo que eu já expliquei lá. E nessa hora da queda, o mundo parecia que ia acabar, né? Só que ela saiu de 63 mil e foi para 126 mil pontos, dobrou. Mas quem foi que comprou 63? E quem carregou até 126? E agora o movimento é um movimento lateral. Compras e vendas e tal, está oscilando ali, um dia cai, outro dia sobe. Tem ações subindo, tem ações caindo. O volume, normal, nada demais. E o volume é uma das coisas que você tem que ficar de olho quando você opera a bolsa. Toda vez que tem um volume muito alto, é que algo vai acontecer ali. Vai ter um movimento brusco. Então é uma briga entre compradores e vendedores. Taxa de juros, bolsa e dólar. Os três estão sempre de olho um no outro. Tá bom? Esse canal é o Saúde Financeira. Eu sou o Celso Cunha, operador de mercado de capitais, consultor financeiro, empreendedor também, como você, e investidor. E uma frase, as pessoas falam muito mal dos especuladores, né? Mas o que é um investidor? O investidor é um especulador mal sucedido. Porque se ele ganhasse 100% num dia, duvido que ele ia carregar. Ou pelo menos uma parte ele ia realizar. Celso Cunha, Saúde Financeira. Se gostou, dá um like, curte aí. Se puder, encaminha para algum amigo e se inscreve no canal. A gente está precisando de inscritos.